Todo mundo está preocupado com a possível contágio dessas liquidações de banco aqui no Brasil, né? Foi o Banco Master, depois foi o Will Bank, e junto com o Banco Master já teve o Let's Bank, já teve uns outros bancos também, aí agora teve o Will Bank também, e muita gente está preocupado com a situação do BRB, e ainda tem uns outros bancos também que eram periféricos ali, que estão também em risco, e está todo mundo preocupado com isso. Mas a verdade é que, pelo menos até onde a gente consegue ver, parece que a estrutura está se mantendo, tá? Quem vai se ferrar mais é o pessoal do BRB, mas o governo está colocando dinheiro nisso aí, está fazendo aporte, está dando um jeito de resolver esse negócio, o que é muito importante, e principalmente a questão do Fundo Garantidor de Crédito. Os outros bancões já viram que vão ter que colocar mais 30 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito, tá? Isso, é lógico, não deixa de ser uma sacanagem, né, com os grandes bancos, porque eles, em tese, que vendiam CDBs a títulos mais baixos, estão tendo que bancar o prejuízo do Master, que fazia aquela lambança toda com CDBs a valores altíssimos. Mas no final das contas isso é melhor para todo mundo, porque esse custo é o custo pequeno. O custo muito maior é o custo da perda da confiança, se realmente houver uma crise bancária aberta aqui no Brasil, todo mundo querendo tirar dinheiro do banco, isso seria muito pior para os bancões, né? E o pessoal também já está começando a verificar a questão dos novos modelos do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, como resolver essa questão daqui para frente, como evitar que novos másteres surjam daqui para frente. Isso é uma coisa importante, realmente o pessoal está amadurecendo essas ideias. Mas é lógico que, embora essas coisas todas aqui apontem para uma solução do conflito, né, uma solução do problema, o risco permanece. O BRB está em crise, né? E muita gente está tirando dinheiro do BRB. Isso é preocupante, né? Isso pode gerar problema. Ah, o BRB é do governo de Brasília. O governo de Brasília pode conseguir resolver isso. E senão o governo federal pode arcar com o problema e manter o BRB mesmo assim, né? Mas, de qualquer forma, é uma situação que aponta para problemas no futuro. E tudo isso acaba impactando também na confiança industrial, né? A confiança industrial é a economia, é a confiança da indústria em si. A confiança, no final das contas, acaba impactando na economia como um todo. As pessoas todas podem ficar mais preocupadas em fazer negócio. Vamos entender até onde pode chegar essa crise do Master aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Jéssica Baton Nuclear, Dona Florinda Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, lembra que o BRB ele já estava fragilizado porque ele perdeu um bocado de dinheiro com aquela operação que veio antes da compra do Master, tá? Então lembra, o BRB não comprou o Master, né? Havia essa proposta do BRB comprar o Master. Se isso acontecesse, seria muito pior para o BRB, mas felizmente o Banco Central proibiu isso, né? Só que nesse processo, antes até de comprar o Master, ele chegou a fazer um aporte, né? Comprar uma carteira do Master que tinha um monte de crédito podre, um monte de crédito ilegal, fraudulento, né? Isso, inclusive, é o que está sendo investigado aí, é uma das coisas que está sendo investigada pelo Banco Central e pela polícia, né? Porque aí já não é um caso mais de equilíbrio financeiro, de gestão adequada do banco, né? Aí já é um caso de fraude mesmo, né? O Master estava falsificando empréstimos, títulos de empréstimo para entregar para o BRB, né? Então esse é que é o problema. Dos 12 bilhões em títulos que o Master teria entregue para o BRB, parece que a maior parte era furado, era falso. O Master substituiu uma parte grande daquilo, mas ainda assim o BRB ficou com 2 bilhões de prejuízo. Num banco que vale 6 bilhões no total, que tem um patrimônio de 6 bilhões, 2 bilhões é uma perda enorme, né? E, bom, só que parece que não é só isso. O BRB tinha também 1,75 bilhões em ativos do Will Bank. E agora o Will Bank foi para o saco também. Então esse dinheiro que o BRB tinha, olha só, você já tinha 2 bilhões de problema, agora tem mais 1,7 bilhão de problema também para o BRB. A situação vai ficando crítica para o BRB, né? A documentação será analisada para ver se os ativos já pertenciam ao banco, ou se virão se ressarcir o fundo garantidor de crédito, porque agora entra uma questão aí judicial, né? Porque o Will Bank foi uma das coisas que o Master passou para o BRB para suprir esses títulos que estavam falsificados.
Mas aí, ou seja, será que você chegou a concluir essa operação, não concluiu ainda? Então o pessoal está colocando agora essa preocupação aqui. Ó. Segundo documentos obtidos pelo Estadão, o Banco Master havia dado 1,75 bi de ativos do Will para o BRB para compensar os 12 bilhões em carteiras de crédito podres vendidas ao Banco de Brasília. Não é podre não, fraudulenta, né? Porque podre é diferente. Podre são créditos que normalmente se dá um nome de crédito podre. É um crédito que existe, que é um crédito real, só que é um crédito que não vão te pagar, que ninguém vai te pagar aquele crédito. Ou seja, é a pessoa que você emprestou dinheiro para ela. Lembra essa história de título de crédito, né? É importante manter o entendimento disso, né? Você vai lá e quer comprar um carro novo, você financia o carro no seu banco. Então você está com o carro, você fez o crédito, você está pagando ali as parcelas e coisa e tal. E aí o banco seu, ele pode vender essa sua dívida, né, para outros bancos, né? Porque você está pagando, está direitinho, isso é um crédito bom. Você está pagando o seu carro, então você vai pagar, no final você paga mais do que o valor do carro, você sabe, né? A ideia do empréstimo, você tem juros e coisa e tal. Então esse título pode ser vendido para outras coisas ali. Agora, tem alguns títulos que são podres. O que é um título podre? É o cara que não pagou. Se você, por exemplo, parou de pagar o seu carro, você financiou o carro, né, e parou de pagar, e você está desempregado, e você não tem dinheiro, então, ou seja, é uma situação que o banco meio que é um crédito podre. O crédito é real, ele existe, é de verdade, só que é um crédito podre, isso é uma coisa. Outra coisa é crédito falsificado. Inventaram um empréstimo para alguém que nunca existiu esse empréstimo de verdade, foi uma coisa inventada na cabeça do pessoal, criaram essa coisa, isso é fraude, né? Então isso é mais grave ainda, porque em tese de crédito podre da pessoa não pagar e coisa e tal, e muitas vezes você fala isso também quando o crédito já prescreveu. Vocês sabem, no Brasil, dívida tem um prazo de prescrição, né? Se depois de, não sei se é de 5 anos, 10 anos, tem um prazo aí que depois disso o banco não pode mais te cobrar essa dívida, né? Ou melhor, não pode mais te cobrar na justiça. Não é exigível na justiça. Ele pode continuar te enchendo o saco ligando para você, mas ele não pode, não tem nada que ele possa fazer para obrigar você a pagar essa dívida. Então, isso também se dá o nome de crédito podre. Existe a dívida? A dívida existe. Então, repara a diferença. Uma coisa é a dívida existe, mas o cara não está pagando. É o crédito podre. Ou então a dívida não existe. Isso é fraude, né? As duas coisas são ruins, mas uma é diferente da outra, porque, né, um crédito que é podre é uma coisa que era originalmente válida, só que é um problema administrativo. Não, você não administrou bem, você acabou emprestando para a pessoa que não tinha dinheiro para pagar. Você teve, né? Geralmente, né, todo empréstimo tem uma porcentagem de pessoas que acabam não pagando, né? Então, assim, existe um controle sobre isso, né? Agora, falsificar crédito, aí é uma atividade criminosa. Você está fazendo uma coisa errada, você está fingindo que fez um negócio que não fez, né? Então, é isso que é a investigação da polícia sobre o Banco Master com o BRB, que esses 12 bilhões de reais eram coisas falsificadas, simplesmente não tinha o empréstimo por trás disso daí, né? Agora, com a liquidação do Will, o liquidante Master terá que conferir esse contrato para verificar se eles realmente pertencem ao BRB, ou se eles vão para pagar a dívida do Will Bank, né? Caso o BRB não consiga comprovar que esses ativos de fato já pertencem ao banco, isso vai aumentar a necessidade de aportes pelo governo do Distrito Federal, controlador do BRB, para que o banco consiga cumprir todas as regras do Índice de Basileia, que é um indicador de saúde financeira dos bancos. Pior do que isso está gerando um problema para a Previdência de Brasília, né? Esse problema da Previdência no DF não é só do DF, tá? É no Brasil todo, né? É uma junção do fato de que as pessoas estão vivendo mais tempo, portanto, demandam mais da Previdência, e também o fato de que a administração dos fundos de Previdência aqui no Brasil é muito ruim, né? Então, acaba que esse déficit é grande lá. E qual que é o problema aqui? O problema é que havia um déficit na Previdência de Brasília, e aí o que o governo de Brasília fez para suprir esse déficit? Colocou ações do BRB como parte do fundo dos funcionários públicos de Brasília. Só que agora essas ações do BRB derreteram, né? Aqui, ó, ações do BRB estavam vindo aqui e caíram bastante aqui a partir de outubro e coisa e tal, depois estou cada vez caindo mais por conta do risco do BRB, né? Eu acho que o risco do BRB é pequeno, como eu falei para vocês, o governo vai cobrir o prejuízo do BRB, não vai deixar quebrar, tá? O que pode acontecer só se for uma catástrofe completa, mas tem gente preocupada com isso, tá? Aqui, ó, crise bancária à vista, porque o colapso do Master e do Will pode ser só o começo, né? Pode ter outros bancos quebrando. Aí coloca aqui, o BRB é o próximo. De novo, não acho que seja. O BRB, por mais que seja
se o BRB fosse privado, tinha quebrado, porque o ideal é exatamente isso. O ideal foi o que foi feito lá atrás, em que esses bancos regionais todos foram vendidos, né, foram privatizados, hoje fazem parte de grandes cadeias, né, o Banerj, o Banesp, coisa e tal, e pronto, não tem mais problema, não tem mais esse problema do banco regional aqui no Brasil. O BRB sobrou, né? O BRB sim é arriscado, mas tipicamente ele não vai quebrar. O que ele pode acontecer, o governo tem que botar um monte de dinheiro nesse banco e ferrar o pessoal lá de Brasília durante um tempo, né? Então, essa é a situação. Mas pode não ser o BRB, pode ser outros bancos, né? Tem outros bancos aí que pode estar enrolado nessa história também. A gente não sabe como é que é essa linha de interconexões bancárias aí por trás lá. Que pode ter um monte de banco que estava apostando no CDB do Banco Master para se manter lucrativo, e agora que não tem mais CDB, não tem mais Banco Master, meu amigo, isso é um problema realmente, né? Bom, o FGC vai fazer um chamado de 30 bilhões, tá? Ou seja, os outros bancos vão ter que botar 30 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito para compensar o que foi perdido agora com o Banco Master e com o Will Bank. Isso daqui é uma coisa positiva, talvez como uma coisa positiva, sinal que o pessoal está preocupado. Lembra que eu falei daquele problema? Chegamos numa situação que, de repente, o pessoal do Banco Master vai ser privilegiado. Por quê? Porque bem ou mal eles receberam os CDBs. Imagina se começa a quebrar agora banco um atrás do outro, quebrou o Will, quebra isso, quebra aquilo outro. Daqui a pouco acaba o dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito, né? As pessoas não têm mais como receber. E aí, ou seja, o Banco Master, que foi o cara que causou o problema, eles conseguiram sair melhor, porque conseguiram pelo menos receber do Fundo Garantidor de Crédito quem tinha até 250 mil reais, né? E a partir daqui pode não ter dinheiro para isso, mas aparentemente os bancões já estão cientes desse problema e estão fazendo aportes ao Fundo Garantidor de Crédito para garantir que não vai ter problema, né? Agora, a grande questão é essa, como é que você resolve esse problema? Porque a coisa toda começou exatamente com o Banco Master usando a propaganda do Fundo Garantidor de Crédito, né? A gente é um banco meio ruinzinho, um banco médio, um banco meio arriscado, mas a gente está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Se você comprar o nosso CDB aqui e a gente não conseguir pagar, você vai acabar recebendo pelo Fundo Garantidor de Crédito. De fato, foi o que aconteceu. Eles não estavam mentindo, não era propaganda enganosa. Mas não deixa de ser uma sacanagem com os outros bancos. Por quê? Porque se for comprar um CDB de um banco grande, a taxa de juros é menor. Aí, ou seja, o cara que é ponderado, o cara que é, pé no chão, vou comprar um juros, uma coisa aqui razoável, vou comprar um CDB, sei lá, do Itaú, do Bradesco, e recebe menos de valor. Enquanto que o cara que comprou do Banco Master, foda-se, vou comprar, tem FGC, coisa e tal, ganhou dinheiro com essa história, porque quem pagou essa coisa no final das contas foi o Itaú, foi o Bradesco, foram os bancões através do Fundo Garantidor de Crédito, né? O que não deixa de ser uma coisa injusta, né? E a ideia que eles estão fazendo agora é fazer uma regra proporcional nessa história. Qual que é a regra proporcional? É com relação, não limitar o valor segurado nesses bancos, né? Mas limitar quantos contratos que esses bancos podem ter seguros pelo FGC de acordo com o grau de risco desses bancos. Então, um banco como o Banco Master, por exemplo, continuaria coberto, o Master acabou, né? Mas um banco novo que surja, que tem a mesma ideia do Banco Master de vender CDBs com uma taxa de juros alta, dizendo que o Fundo Garantidor de Crédito vai bancar, ele teria a seguinte limitação: ele só poderia colocar um determinado número de contratos dentro da segurança do FGC. Isso, por um lado, é uma coisa positiva, porque realmente dá uma maneira de equilibrar a coisa. Você é um banco pequeno, um banco arriscado, você quer botar uma taxa de juros alta para atrair gente, beleza, mas tu não vai poder botar muita gente assim não. A estratégia do Banco Master foi essa, foi crescer explosivamente, botando uma taxa de juros altíssima que ele nunca ia conseguir bancar isso daí, né? Agora, isso tem um outro risco que é o banco começar a enganar as pessoas. Imagina você na situação do Banco Master. Eu só posso ter 30 mil contratos no Fundo Garantidor de Crédito, por exemplo, mas eu quero crescer muito rápido. Eu vou mentir para as pessoas, vou vender para você um CDB dizendo que está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, quando não está mais, já ultrapassou minha cota. E você comprou aquele título, você acha que ele está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito e ele não está mais. E aí você cria de novo a crise de confiança, porque quando o banco quebrar, algumas pessoas vão receber o Fundo Garantidor de Crédito, outras não vão receber o Fundo Garantidor de Crédito. Como é que vai funcionar isso, eu não sei. Eles estão negociando como é que seria isso daqui, porque isso é um risco, né? O banco teria que, né, ter algum controle, impedir que o outro banco emita mais CDBs no final das contas, né?
Enfim, aqui, ó, não se trata de acabar com a proteção de R$250 mil por CPF, mas limitar quanto um banco pequeno pode captar usando essa muleta do Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, ele pode jogar esse papo de que você está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas não, nem tanto, né? De qualquer forma, tudo isso está deixando todo mundo preocupado, né? Porque, de novo, o BRB eu não acredito que vai ter problema não, mas outros bancos podem ter problema, né? Outros bancos podem ainda ter problema aqui no Brasil. E junta isso com o fato da confiança industrial também está muito baixa no Brasil aqui, ó. Confiança industrial atinge o menor nível para janeiro em 10 anos, né? Isso quer dizer o quê? Que os empresários aqui no Brasil estão desanimados, estão achando que vai dar merda. Meu amigo, vocês elegeram o Lula, cara. Pô, o pessoal votou no Lula, esperava o quê? Boas notícias, né? É o que eu falo para vocês, quando elegeram o Lula lá em 2022, eu falei, cara, a economia vai pro saco, a economia quebrou. Mas, se for só isso, tá tudo bem, a gente recupera agora, bota o Flávio Bolsonaro, né? Vamos eleger um presidente de direita e a economia vai melhorar daqui para frente, né? O meu medo é que pode ser pior do que isso. O Lula tá desesperado, vai tentar dar um golpe para ficar no poder. Esse é o medo, né? Aqui, ó. Confiança das indústrias é pior para janeiro desde o governo Dilma. Pois é, governo Dilma. É isso que estamos vivendo. Bem-vindo à merda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.